Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tudo é questão, irmã, de ensaio, de ter prática, né? Nada é difícil e tudo é difícil. Se a gente não praticar, se a gente não estar sempre praticando, fica tudo difícil, mas não é difícil, né? É a falta do costume. Aleluia. Hoje nós já ouvimos louvores, já oramos. Agora a gente vai para a melhor parte, que é a palavra, né, irmãos? Hoje a palavra se encontra Salmo 37, versículo começando do 1. Aleluia. O título desse salmo, irmãos, é Glória a Deus. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Tá vendo? Muitas das vezes a gente vê as pessoas naquela farra, naquela grandeza, que misericórdia, a ponto das pessoas dizerem assim, as pessoas são tão, têm umas vidas tão prósperas, e eu não tenho quase nada ou nada. Por quê? Porque o barulho é grande, a farra, a euforia, mas muitas das vezes, quando a gente pensa que não, acaba do nada. Por quê? Porque nem sempre as grandezas, as prosperidades são verdadeiras. Nem sempre são abençoadas. Porque o que é que permanece, irmão? O que é abençoado, verdadeiro e abençoado. São duas coisas que pertencem a Deus, a bênção e a verdade. Mas muitas das vezes, no meio dessas grandezas, não está nem a bênção de Deus e nem a verdade. Que é por isso que quantas vezes a gente vê as grandezas, as farras, as riquezas exageradas, de tudo tem de sobra, e quando pensa que não, é como se tudo virasse uma miséria. Verdade. Tudo virasse um lixo. Por quê? Porque a base é podre, o começo é sujo. As buscas, as correrias são erradas. Então, irmãos, hoje nós vamos meditar no Salmo 37. Esse salmo, ele é maravilhoso. Ele aconselha, ele nos leva a enxergar a verdade. Ele nos leva a deixar a ira, deixar o furor, ter paciência, esperar pelo Senhor, esperar pelo tempo de Deus, porque muitas das vezes, irmãos, a gente quer as coisas, o ser humano quer as coisas, quer algo por cima de tudo. E nem sempre é o tempo. Nem sempre a pessoa está preparado ou preparada para receber o que está querendo. Na cegueira, na inocência, na vontade de copiar alguém, de mostrar para o mundo que também tem, que também pode. Aí entra naquela pressa, naquele desespero, eu quero porque quero, eu vou atrás, eu quero. Se não der desse jeito, eu vou atrás desse jeito. Se não der no correto, eu vou atrás da forma injusta, mas eu quero porque quero me aparecer também. Verdade. E é por isso que muitas das vezes a gente vê as catástrofes acontecer nas vidas das pessoas, né? E muitas das vezes as pessoas, sem saber da fonte, sem saber como foi o desenrolar da situação, tadinho, tadinha, ou fica numa dó. E muitas das vezes as pessoas agiram como um monstro, né? Agiram como se não fosse filho de Deus. Eu quero saciar meu ego, o resto, dane-se. Então o Salmo 37, ele vai nos ensinar muita coisa hoje, irmãos. Hoje não vou ler primeiro, eu vou já
lendo e fazendo discernimento de cada versículo. E o salmo começa dizendo assim, Salmo de Davi, dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Foi o que eu acabei de falar. Que as pessoas às vezes ficam indignadas porque não tem, porque os outros prosperam, olhando para quem está próspero, mas muitas das vezes é de forma injusta, incorreta. São grandezas que não têm a bênção de Deus. São grandezas mal adquiridas. E aqueles que não têm também, estão numa condição mais simples, ou numa situação diferente, por não ter entendimento, ficam indignados, ficam revoltados. Fulano tem ou não tem por quê? As coisas para os outros é fácil, não vejo nem trabalhar tanto, e por que consegue fácil? E eu que trabalho tanto, vivo cansado, com minhas mãos calejadas, não durmo bem, não ando com a cara para cima, trabalho de domingo a domingo, se for possível, e por que não tenho essa grandeza? Porque às vezes trabalha de forma justa. Verdade. Tudo, irmão, que vai no processo correto, demora. Demora. Agora, tudo que é de qualquer jeito, é rápido. Mas olha o que é que o Salmo está nos ensinando. Que nós não devemos ficar indignados, revoltados. E muito menos ter inveja. Porque tem gente que se corrói, irmão, de inveja do que o outro tem. Por que ele tem e eu não tenho? E às vezes tem porque está, como está dizendo aqui a palavra, de forma errada. Aleluia. O verso 2 diz assim: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. E não é assim? Muitas das vezes, quando estão naquele maior auge do mundo, naquela maior fama do mundo, são ceifados. São ceifados como a erva. O que acontece com um pé de uma árvore quando alguém chega e corta? Ela é ceifada e logo depois ela fica como? Ela murcha como a verdura. Ela murcha. E assim é muitas grandezas injustas que tem na vida das pessoas. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra segue dizendo, irmãos: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha o que é que a palavra do Senhor nos aconselha. Aqui, através desse salmo. Confia no Senhor. Meu Deus. Irmãos, se a humanidade confiasse em Deus, pelo menos um pouquinho, a vida das pessoas, irmão, não estaria do jeito que está. Não estaria, irmão. Era diferente. Desmantelados. Porque as pessoas, quando a gente confia na pessoa certa, é uma coisa. Quando a gente confia em qualquer pessoa, o fim é o quê, irmãos? Se decepcionar. Confiei na pessoa errada. Me traiu. Eu achei que era uma coisa e não era. É verdade. Mas quando a pessoa confia em Deus, fica de boa, fica em paz, confia em Deus, que destaque ele é aquele que ele vê para frente, ele vê dos lados, ele vê para trás, hein, irmã Hilda? Ele está em cima, está embaixo. É aprumada. É verdade. Ele está lá e ele está aqui, ele está vendo, ele contempla tudo. É. Aleluia. E diz, e veracidade, mente será alimentado. Alimentado, irmão, de tudo. Alimentado de comida, alimentado de veste, alimentado de paciência, de sabedoria, de paz.
Deus, ele sabe nos alimentar, ele tem poder para nos alimentar de tudo que nós precisamos. Porque o alimento não é só a comida. Nós precisamos de muitas coisas, de veste. Muitas das vezes as pessoas têm tudo, mas não têm a paz. Que adianta, irmão, ter tudo e não ter paz? Ter tudo e não ter saúde? Que adianta? Aleluia. Glória a Deus. Louvado, engrandecido É verdade, Jesus. seja o nome do Senhor. Ai, Jesus. E a palavra segue dizendo: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Oh, glória. Deleita nele, que ele concede o desejo, o que deseja o teu coração. Irmãos, e Ele faz. E aquilo que Ele não fizer é para o nosso bem. Porque as vontades do coração das pessoas, muitas das vezes é errada. Muitas das vezes as pessoas têm vontade de coisas que não vai trazer bem, vai trazer mal. Verdade. E o Senhor sabe, Ele não dá. Ele não dá. E muitas das vezes as pessoas ficam revoltadas. Ah, fulano que anda aí de todo jeito, jogado por conta, por cima de pau e de pedra, tudo que ele quer, ele tem. Ô irmãos, mas ter um exemplo, ter um carro, porque chegou ali, botou uma arma, matou o dono, jogou no lixo e entrou no carro e chegou com ele, irmãos. Que vantagem! Não tem nenhuma. Que vantagem! Nenhuma. Que graça! Verdade. E pode ter certeza que dali em diante a vida desse sujeito, ele não vai ter paz, nunca mais. Nunca mais ele vai ter paz. Por quê? Porque não tem como. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra segue dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Oh, glória a Deus. E é verdade, irmãos. Agora, tudo tem os seus segredos. Muitas das vezes as pessoas entregam o caminho ao Senhor 2 minutos. Na hora que eu li esse versículo, foi isso que eu recebi aqui no meu coração. As pessoas entregam o caminho ao Senhor 2 minutos. Depois de 2 minutos, arranca, toma e entrega para o Satanás. Porque muitas das vezes, tudo que é bom é demorado. E o Satanás, como é invasor, é maldito, é miserável, é traiçoeiro, é ladrão, é matador, ele faz um buzuto rapidamente. E para quem não tem a visão espiritual iluminada, acha que resolveu. E não resolveu. O mal, ele não resolve uma só causa, irmãos, para melhorar. Ele resolve, agora é para piorar. Não é não, irmã Hilda? Ele resolve agora para piorar. Muitas das vezes ele pode até lhe dar um empurrãozinho e botar lá na frente, mas é para ficar mais perto do abismo. Mais perto da viela, do beco sem saída. Mais perto de uma situação ruim. Então o que adiantou? Então o salmo de hoje, a palavra que nós estamos meditando, ela ensina: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega as tuas causas ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teus filhos. Entrega a tua família. Entrega a tua casa. Entrega teu trabalho. Entrega teus irmãos em Cristo. Entrega tudo para Ele. Ele é grande. Ele é poderoso o suficiente. Aleluia. Agora espera. Que muitas das vezes a pessoa pega coisas, irmão, entrega para Deus, que já está tão podre, tão ruim, e depois quer resposta com 2 dias. É ser muito injusto com Deus. Se fosse quando a pessoa vai no médico, já está passado, né? O médico matou fulano, já foi, já... O médico não pode dar jeito. Bom exemplo, irmã Hilda. O médico não pode. A pessoa guarda a enfermidade, guarda. Ah, não vou porque não sei o quê, não vou porque não preciso de médico, porque nunca fui em médico, porque esses médicos não sabem de nada. Quando vê que não tem jeito, aí vai. Chega lá, o médico diz: ô, meu irmão, chegou já morto. E não dá, não tem mais
mais como reverter o quadro, aí a própria pessoa vai dizer que o médico não sabe, não tem competência, a família cai para cima. Tudo errado. É verdade. Tudo errado. Então o que a gente tem que fazer? Entrega a ele. Aí a pessoa vê falar de Jesus, diz que é mentira, os que então são tudo mentiroso. Aí depois quando está lá no fundo, Aí volta atrás, né? aí vai, já doente, caindo. Aí vem, sabe onde está, realmente onde é o socorro. Nem aproveitou. Aleluia. Aí é Glória a Aí é Deus. tarde demais. E ele diz aqui, a palavra segue dizendo, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, e não te indigne por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Tá vendo? Como a palavra vai ensinando, ensinando. Tenha paciência, descansa no Senhor. Confia nele. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Não se irrite com aqueles que prosperam em teu caminho. Aqueles que você vê prosperar. Está próspero, mas você não sabe como foi que ele conseguiu aquela prosperidade toda. É verdade. Não é verdade, irmã? Aleluia. E a palavra segue dizendo, deixa a ira e abandona o furor. Não te dignes para fazer o mal. Deixa a ira e abandona o furor. O que é o furor? Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Olha o significado da palavra furor. Manifestação de ira extrema. Manifestação de ira extrema, ação e violência. Está vendo o que é o furor? O significado dessa palavra furor. E aqui o Senhor está dizendo, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. O furor quer dizer que é o pecado? Abandonar? O furor, irmão, é a raiva, é a ira. A ira que Caim teve. Caim levou o presente e o irmão também levou. Só que ninguém falou nada, que a Bíblia não relata que alguém falou alguma coisa. Mas ele deve ter percebido, é porque ele já era mau. Porque quando a pessoa é má, os olhos é mau, não precisa acontecer nada para a pessoa se manifestar. Muitas das vezes a pessoa se manifesta sem motivo. Diz que ele matou o irmão por inveja, não foi? Mas, pelo que a palavra fala, ele percebeu que Deus se agradou mais do presente do irmão do que do dele. Se ele tivesse percebido, porque às vezes eu dou um presente de R$1.000 ao irmão Gilvando e a irmã Hilda dá um de R$100. E às vezes a reação sua é mais... O Senhor tem mais alegria com o meu presente do que com o dela. Agradeceu mais do que o meu. Verdade. Eu sei que parece que ele notou, ele percebeu. E só precisou isso. Mas isso aconteceu não é por causa de presente, é porque ele já era mau. Porque se mesmo que ele tivesse percebido que Deus se agradou mais do presente do irmão, ele aguardava, e ele não fosse mau, ele aguardava outra oportunidade e levava outro presente. Ele não se alegrou, né? Mas não, ele pegou e matou o irmão. Por inveja. A ira dele, a raiva dele, a revolta dele, o furor dele, a inveja dele foi tão grande que ele matou o irmão. Ele matou. A ira, o furor, a ira foi demais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque os malfeitores serão desarraigados. Eu sei que tem poder.
mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aleluia. Os malfeitores, irmãos, serão desarraigados. Aleluia. Glória a Deus. Qual o significado dessa palavra desarraigados? Aleluia. Quer dizer, desarraigado. Algo ou alguém que foi arrancado pela raiz. Ou removido do seu ambiente natural ou lugar de origem. Está vendo? A palavra diz que os malfeitores serão desarraigados. Eles se acham, mas eles não são nada. Logo mais, logo menos, eles são arrancados, eles são destruídos, eles são desterrados, eles são até mortos. Quantos? Quantos tem por aí, irmãos, que o povo, para falar no nome, é assim, ó. Bota o apelido para não falar o nome, porque tem medo. Ave. Aí fico bem assim, né, irmã Hilda? Cuidado, que parede tem olho, mato tem olho e parede tem ouvido. Para falar no nome do indivíduo. Se souber. Porque não posso, Deus livre que ele saiba que nós estamos falando no nome dele. Até porque quando fala no nome só vai falar de coisa ruim. Porque não presta. Mas quando você menos espera, o terrorista, o valentão, o bambambam, vira nada. Vira nada. E cadê a valentia? E cadê o poder? E cadê a força? Acabou. Virou nada. E a palavra está dizendo, os malfeitores serão desarraigados, arrancados, destruídos, acabados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aleluia. Glória a Deus. Pois ainda um pouco. Glória a Deus. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Por quê? Porque foi desarraigado, foi arrancado. Irmãos, esse salmo fala essa palavra ímpio 13 vezes. Quem são os ímpios, irmãos? Essa palavra ímpio. Quem são os ímpios? As pessoas que fazem tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Oh, Jesus. É ímpio. E ímpio, Deus não se agrada. A pessoa leva o nome de ímpio. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra segue dizendo, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Tá vendo? Os mansos, Aleluia. Glória a Deus. os calmos, os que têm amor no coração, aqueles que tiram as coisas por menos, que não levam tudo a ferro e fogo, que não levam tudo como se fosse um guerrilheiro. Ah, bateu, levou. Ah, eu não perdoo. Ah, eu não deixo pra lá. É meu, eu não lhe dou. Eu não divido. É meu e dele, mas eu quero é tudo pra mim. E se não me der, eu mato. E se não me der, eu roubo. E se não me der, eu mando matar. Um terror. Um terror. Às vezes quem vai morrer com ele deixa aí tudo. Mas é o que acontece. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O ímpio maquina contra o justo. E contra ele range os dentes. Não é assim? É assim. Que as pessoas, irmãos, que andam perdidos pelo caminho largo, andando pelo caminho largo, eles são assim. Eles não gostam de quem é justo. Eles não aceitam. Eles não escutam. E eles terminam rangendo os dentes. Por quê? Porque não é nem que seja, muitas das vezes, a pessoa, mas é o mal que está na pessoa. Quando alguém dá luz, que anda
vivendo vida diferente, se aproxima para aconselhar, muitas das vezes as pessoas estão tão sujas, tão impregnadas do mal, que nem escuta. Muitos deles xingam até Deus. Diz até palavras que não devia dizer com Deus, com Jesus. Por quê? De tanto que estão tomados pelo mal. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então ele termina o quê? Rangendo os dentes. E olha o que o próximo versículo diz. O Senhor se rirá dele. O Senhor acha graça dele. Pois vê que vem chegando um seu dia. Deus ri. Deus faz rir. Das pessoas que andam com esses comportamentos. Porque, irmãos, o gosto, o prazer, a vontade de Deus é que vivesse todo mundo em santidade, que vivesse todo mundo bem, que ninguém tomasse o caminho largo. Mas tem deles que querem e vão e não tem conversa. Mas tem aqueles que não. Então Deus protege aqueles que não querem o caminho largo. Ele é o protetor, ele está vendo tudo. E quando ele vê aqueles que já se perderem andando pelo caminho largo, querer perturbar, querer desrespeitar, querer maltratar os que não estão no caminho largo, Deus não se agrada. Ou eu não quero que você se destrua, mas você quer se destruir, você escolheu o caminho largo, você não dá ouvido à minha palavra. Para aprender, para viver santidade, para viver uma vida correta, então o livre-arbítrio ficou aqui. Deus não quer ninguém forçado, Ele quer que nós queira Ele por amor, que nós conheça a palavra, entenda, guarde em nosso coração e vá viver a palavra. Não é a força. Já pensou se Deus tivesse que estar atrás de um, atrás de outro, atrás de um, vem cá, vem cá, vem cá? No meio dessa humanidade toda? É muita gente. Não tem como. Então ficou aqui, ó, a fonte maravilhosa e verdadeira é essa daqui. Quem bebe nessa, só bebe água suja se quiser. Só vive vida imunda se quiser. Se decidir. Como? A vida é minha, bem arrogante, sem aguentar um supapo. A vida é minha, sou maior de idade, faço o que eu quiser, roubo, pinto, bordo, fumo maconha, compro com meu dinheiro, cheiro a droga mais cara que eu quiser, porque o dinheiro é meu, não é da sua conta, estou lhe pedindo dinheiro. Não é assim? Fulano, cuidado, olha essa vida, fulano. Olha, não te mato por mim. Olha a cadeia ficou, foi para homem, o que é que tem? Só que quando cai lá não querem. Fica nem uns cabritos desmilinguidos, miserável, chorando, querendo sair na mesma hora, só entrar assim, fazer a volta e sair. Só que o cão endossa, mas na hora que ele pega, ele arrebenta para tomar vergonha. Ele volta lá e é ruim sair. Verdade. É difícil. Fulano, olha para tu não jogar o que tu tem fora nessa vida errada. Tu cuidado. Estou lhe pedindo? Não é meu? Não foi eu que trabalhei? Se eu perder é meu, não é de sua conta. É assim que ímpio faz. É desse jeito. Olha para tu não perder. Olha essas carreiras, olha essas velocidades devagar nesse carro. Corro, porque bom é andar ligeiro. Não é de sua conta. Outras dizem, não estou correndo voando, faltando pouco para voar. E eu ando correndo. O cão não deixa nem, o Satanás não deixa ver que está correndo, irmão. Fulano, não beba e entre em carro, porque carro com bebida não dá certo. Não estou bebendo, as quedas. Não estou bebendo, as quedas. Não pode nem dirigir. Mas... Não pode nem dirigir. Aí entra e morre. Quantos têm morrido? Ainda tem outros atrapalhados que entram junto e morrem também. Ficam aleijados. O barco é grande. Quantos ficam aí de cadeira de roda por causa das velocidades miseráveis? Acho que é um segue guiando o outro. E quando um cego se gruda em outro, já sabe, vão quebrar a cara no mesmo buraco. Cair na mesma cova. Quem diz é a palavra.
Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, quando Deus vê essa arrogância, porque Ele vê, se Ele diz na palavra, irmãos, que até os fios de cabelo, um por um de toda a humanidade, está todos contados, então Ele vê tudo. Então Ele dá risada, Ele sorri quando Ele vê a pessoa numa arrogância, numa ignorância, numa burrice dessa. Olhando e dizendo assim, é de vera, coitado, coitada. Dia mais, dia menos, só vai ficar o caco. Aleluia. Pois vê que vem chegando o seu dia. Olha, Deus ri, porque Ele está vendo que vai chegando o dia. Chegando a hora de se acabar, de se destruir. Aleluia. Os ímpios puxaram da espada e entregaram o arco. Entensaram o arco para derribar o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Quem anda perdido, parece, irmãos, que o mal, ele fica irado. Por quê? Porque quem está enxergando o caminho, se encostar ali, vai dizer o quê? Ah, por aí não, vem cá. Por aí não, vem cá. Mas olha o que a palavra está dizendo. Que eles têm sede. Eles vivem irados. E não é assim? Muitas das vezes a pessoa está ali, nem está andando. Vem um louco, chega, toma seu relógio, toma sua corrente, toma seu anel de ouro, sua aliança de ouro, toma sua carteira, toma seu celular, toma sua bicicleta, toma seu carro, toma até o sapato. Verdade. Leva tudo. E é com ódio, como se estivesse dizendo assim, me dá que tu me tomou, isso aqui é meu. Se a pessoa disser isso, irmãos, eles matam sorrindo. Eles matam no maior ódio do mundo. Tem deles que vem tão endemoniado que a pessoa fica quieta e eles ainda matam. E sai assim cego. É cego mesmo, tomado pelo mal. É verdade. Aleluia. Olha aí. Puxa o arco e para matarem os de reto caminho. Quem anda no caminho reto, quem anda a sua vida normal, o mal está por perto maquinando. Mas a sua espada lhe entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Porque pode até matar, mas não tem mais paz. Por causa do arco e da arma, o nego mata. Mas depois não tem mais paz, acabou a vida. Aleluia. E a palavra segue dizendo: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Está vendo? Você tem pouco, mas é trabalhado, é bem adquirido. Você se mantém, você tem paz. Você não vive com a mente perturbada, porque o mal dá e o mal perturba. O mal faz a pessoa tomar o que é do outro e depois perturba. Porque a pessoa sabe que fez coisa errada e fica, ó. Onde senta num lugar, só senta virado para a porta. Tem lugares que não pode ir. O inimigo fica acusando. Se escondendo. Porque sabe que deve e a qualquer momento pode pagar um preço muito alto. Quantos tem pago? Quantos tem pago? Com a própria vida. É verdade. Com a própria vida. E quando chega lá do outro lado, eu acho que nem tem diferença do que matou para o que morreu. Porque foi matado. Por quê? Porque aquele que matou, não matou santo. Matou quem também estava estragado. Quantos cobram vingança, irmãos? Porque aquele já ofendeu. Quantos sai de lá e vem cobrar uma vingança? Porque aquele que está ali bem distraído, às vezes, já tirou a vida de um parente desse. Já matou um parente desse. Já tirou um bem desse.
E muitas das vezes ainda manga, ainda debocha. Queria que tivesse mais para eu tomar de novo. Ou então matei e matava de novo. Se a pessoa cá não tiver muito Deus no coração, irmãos, quando pensar que não, vem cobrar vingança. Não é assim? É desse jeito. Aleluia. Só tem uma coisa, só piora. É pior. Porque toda ação do mal ela não resolve problema. Ela só piora e cresce o problema. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. Deus cuida do justo. Não adianta. Deus gostaria de cuidar de todos. Mas aqueles que escolhem o adversário, andar pelos caminhos do adversário, o que ele vai fazer? Se ficou livre-arbítrio. Aleluia. O Senhor conhece os dias dos retos. E a sua herança permanecerá para sempre. Tá vendo? Os retos, Deus cuida. E os retos têm uma herança. E Deus guarda para sempre. Não serão envergonhados. Tá vendo? Nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios de novo. Mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Tá vendo? Vira nada. Não tem jeito. Pode ser grande como for. Vira nada. E se a gente correr o olho e meditar e pensar e olhar, a gente vê que é assim. Vira nada. Aleluia. Mas os ímpios... Não, o ímpio toma emprestado e não paga. Tá vendo até isso? Mas o justo se compadece e dá. Deixa pra lá. Glória a Deus. Deixa pra lá. É assim mesmo. Ele tem fama. Já é acostumado a fazer isso. Deixa pra lá. Não vai nem procurar confusão. Porque sabe... Ele não paga. Porque sabe que só vai render confusão. Aleluia. Porque aqueles que ele abençoa, herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados, serão desarraigados. Está vendo? Desarraigado de novo? Quem é por Deus abençoado, irmão, é abençoado. Mas aqueles que forem amaldiçoados, por ele for por ele amaldiçoado, serão desarraigados. Dia mais, dia menos. A bagaceira como no centro. E não é verdade? Não é o que a gente vê aí? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a palavra segue dizendo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. É cuidado. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Oh, glória. Cai, mas levanta, porque tem um dono que cuida. Pois é. Aleluia. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Está vendo? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Está vendo? Deus é justo. Então aquele que anda em retidão, ele não desampara. Ele cuida. Aleluia. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada.
Ou seja, até a descendência dos ímpios, irmãos, não tem segurança. São arrancados também. Por quê? Porque mesmo aquele primeiro não estando mais, mas o que fica, a maldição toma de conta. E os que vão ficando vão sendo tudo desarraigados, arrancados, destruídos também. Muitas das vezes copiando o que o antecessor praticou. Não é assim? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os justos herdarão a terra. Oh, Jesus, misericórdia. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria e a sua língua fala do que é reto. Está vendo? A boca do justo não é à toa, não é depravada. A boca do sábio. Agora, para ser sábio, irmão, tem que ter conhecimento aqui, ó. Não conheço um sábio que tenha freio na boca, na língua, sem conhecimento daqui. Tem muitos que conhecem aqui e não tem freio na boca nem na língua, né? Aí não adianta nada. Não tem, não consegue. Não consegue. Aleluia. A lei do seu Deus está em seu coração. E os seus passos não resvalarão. Ou seja, os passos nunca erram, os passos são firmes. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Olha aqui de novo, irmãos, a palavra dizendo: o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Está vendo? Não é assim? Como? Que ele procura matá-lo. Muitas das vezes para tomar o que é do justo. Andar à toa com a cara para o caminho largo, não faz nada. Muitas das vezes o que faz é errado. E muitas das vezes ainda se acha no direito de querer matar o justo para tomar. Não é matar por nada, não. É para tomar o que ele tem. Muitas das vezes odiando por causa do comportamento, que é diferente, que é decente. Aleluia. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Irmãos, e a gente não vê aí, volta e meia a gente está vendo? As pessoas que andam em posição de ímpios serem destruídos, serem acabados, serem mortos, serem desterrados, serem presos, serem tirados à vida, irmão, pior do que um animal. Por quê? Porque vem outro perverso e uma morte leve não sacia o mal. Tem que ser morte com muita perversidade. Muita perversidade, não é assim? Aleluia. O frio está apertando. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Não é assim que a gente vê eles? Se espalham, mas é uma farra, mas é uma grandeza. Tudo multiplica por minuto. E está com uma coisa, daqui a pouco já está com outro de valor dobrado. E aquela farofa, quando pensa que não, só vê a bagaceira comer no centro. Mas passou e já não é. Passa rápido. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Tá vendo? Aleluia. Glória a Deus. O futuro, irmãos, será de paz. Quem anda
numa posição correta, sempre tem paz. Por mais que tenha bem menos, tenha alguma coisa que aqueles que andam com tanta grandeza veem como nada. É o pobre, é o arrasado, não tem nem como estar lá no meio, porque não tem nada. Mas tem mais do que aqueles da grandeza. Que muitas das vezes andam até se escondendo. Por quê? Quem se esconde, irmão, por que está se escondendo? Porque não tem paz. Porque praticou coisa errada e perdeu a paz. Irmãos, e se tem uma coisa que quando uma pessoa perde, é muito difícil de adquirir novamente, é a paz. Verdade. É a paz. E aí, irmãos? Verdade. E aí? Irmãos, sabe por que acontece tudo isso na vida do ser humano? Porque o ser humano não dá ouvido para a palavra de Deus. Não dá ouvido. Se desse ouvido, a vida era diferente. Mas as pessoas, até agora, as pessoas não querem. Ah, irmã Edna, como é que você abre a boca e diz que as pessoas não querem a palavra de Deus? Quantos tem aqui? Quantos tem aqui agora? 4. Agora vá onde tem São Pedro hoje. Vá lá onde está, onde tem cachaça de toda espécie, confusão, dança imoral, droga de todo tipo, arma, porque tem muitos que vai e levam uma bereta do lado, uma marmota do lado, porque já vai lá, eu já sei que o sistema lá é ruim, porque ninguém se arma para ir para a casa de Deus. Alguém se arma? Não. Então, quando a pessoa se arma para ir para um lugar, não é porque já sabe que lá não presta, mas vai. Vá nesses lugares hoje para ver como é que está. Então, é uma prova que o povo não quer nada com a palavra de Deus. Os inimigos estão lá, né? De toda espécie lá tem inimigo, flutuando assim, ó, os demônios, aqueles que Deus diz, orai e vigiai, porque o mal está à volta assim, ó. Eles estão lá sobrevoando, só esperando uma brecha para eles atuar. Irmãos, quando Jesus estava sentado, ou quando ele andava com os discípulos, que ele andava ensinando, e aqui no Evangelho de João, eu estou sem hora. Ele falou para os discípulos que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Irmão, se eu chego num lugar e digo, eu sou fulana de tal, e o meu cuidador ou o meu protetor é o juiz fulano de tal, ou o delegado fulano de tal, ou que seja outra pessoa importante. Eu já me apresentei e que não sou qualquer um, né? Então Jesus disse para os discípulos, olha, eu sou a videira verdadeira. Eu não sou a falsa. Se ele disse, irmão, que ele é a videira verdadeira, porque tem muita falsa. Porque se não tivesse, não precisava ele dizer que ele é a verdadeira, né? E mais, e meu pai é o lavrador. Ele estava ali andando com os discípulos, mas os cuidados eram do pai. E ele seguiu ensinando para os discípulos. Quer ver? Anotei aqui. Aleluia. Aqui foi no verso 1. No verso 2, ele disse o que para os discípulos? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. O que ele estava dizendo? Que quem não quer nada, tira fora. Tira fora. E pega aquelas que quer e cuida mais, que é para elas dar mais fruto. E aqui ele não estava falando de videira, de planta, de fruteira, não. Ele estava falando era de pessoas. De pessoas. Cuida daquelas que já estão boas para que fique melhor, para que dê mais fruto. Aleluia. No verso 4,
4, ele disse assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Quer dizer, ele fazendo analogia da árvore com pessoas. Do mesmo jeito que uma árvore, um pé de laranja, tira uma galha fora, ela vai dar laranja mais nunca, irmão? Não, ela vai morrer. Então ele diz que do mesmo jeito somos nós, porque nós somos galho da videira verdadeira. Afastado dele, não presta para nada. Para nada, para nada. A não ser virar uma folha seca para andar assim, ó, levado por tudo. É verdade. Aleluia. Olha o que ele falou no verso 5. Eu sou a videira verdadeira. Não, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verdade. Nada, irmão. Quando a pessoa anda afastado da presença de Deus, não tem o conhecimento da palavra, preste atenção o que é que as pessoas fazem. O que é que as pessoas praticam. O que é que as pessoas falam. 90% só o que não presta. Se tiver uns 10% ali no meio, não adianta de nada, porque vai servir, como é que Deus diz? Sai daqui que eu não te conheço. Ah, irmãos, eu pregava. Ah, irmãos, eu não saía da igreja. Ah, irmão, eu fazia caridade. Eu expulsei demônio. Sai daqui que eu não te conheço. Vai-te para lá com tua salada do que presta com o que não presta. Não te conheço. Pense aí depois de Jesus falar, não te conheço. Você chegar se apresentando de todas as formas e a pessoa dizer assim, eu nunca te vi, sai daqui perto de mim, eu nem sei quem é tu, nem sei quem é você. Pensa aí, irmãos. E ele desceu aqui, falando aqui no verso 13, ele disse assim, ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E é ninguém, irmão. É verdade. Foi só Jesus. Só Jesus que perdeu a vida dele, que foi morto por amor dessa lenda ruim. Dessa tropa de cobra, dessa tropa de fera, dessa tropa de víbora, como Jesus fala na palavra. Essa tropa de sepulcro caiados. Que se apresentam como se valesse alguma coisa, quando você se aproxima com 5 minutos, você vê que não vale nada. É meio que está perto do cão. Do cão não, hoje eu vi uma pregadora dizendo, aí não pode falar cão não, porque cão é cachorro. Satanás, é igual Satanás. Verdade. E o cão é cachorro mesmo. Cão é cachorro. É. E o povo ainda tem um ditado que mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Verdade. Cachorro, quando é amigo e acabou. É amigo de verdade. Agora, não queira ter um amigo cachorro. Não queira ter um amigo cachorro. Então, Jesus disse que ninguém dá a sua vida pelos seus amigos. É mesmo. Aqui foi uma chamada assim, ó. Uma chamada de verdade, assim, ninguém. Quando ele diz ninguém, é porque ele sabe que ninguém dá. Ninguém dá nem um dedo, irmão. Pela vida de outro. Ninguém dá nem um dedo. Verdade. Ninguém dá nem um dinheiro. Muitas das vezes está ali morrendo e precisa e a pessoa tem e ainda não dá. Não serve. Ele ganha para matar ele. É verdade. Não dá, não serve. A sensibilidade é tão cruel. Ah, eu tenho mais. Vou mexer no meu dinheiro, mexer nas minhas coisas. Não, ele ia deixar quem ajude. Não está nem aí. É verdade. E Jesus deu a vida para limpar. E o verso 13, para encerrar, ele disse assim, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está vendo? Ele disse que deu, primeiro ele disse que deu a vida. Ninguém dá a vida pelos seus amigos. E ele deu. Só que ele está vendo que não tem essas amizades, não. Ninguém valorizou. O povo não valoriza esse sacrifício que ele fez.
E a palavra está aqui. Quem quiser que leia, irmãos, entenda. Para entrar na linha. Porque aquele que não entra na linha está fora da linha. Olha o que ele está dizendo. Vós sereis meus amigos, mas é se fizerem o que eu vos mando. Olha o tanto de coisa que esse Salmo 37 ensinou. Só de paz, só de aconselhando, só mostrando, só consertando, só iluminando. Olha o tanto. Irmãos, quem quer? Para começar, não entende. Porque ando tão cheio do que não presta, que você fala o tempo todo e as pessoas não entendem o que está sendo falado. Verdade. Por quê? Porque estão cheios de imundície. E não é eu que digo não. Aqui no Evangelho de Tiago, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz aqui a palavra no Evangelho de Tiago, capítulo 2, verso 2. Aleluia. Achei não. Olha aqui, ó. Tiago 1, 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Está vendo aí porque é que as pessoas ouvem a palavra e não entendem, irmã Hilda? Entupidos de imundície e de malícia do mal. A palavra não entra, a palavra é linda, a palavra é santa, a palavra é luz. Ela vai entrar no lixão, no inferno? Não entra. Não consegue. Mas é aquela coisa, ninguém pode obrigar. Ninguém pode obrigar, irmãos. Cada um faz o que quer. E depois receba as consequências e ache bom, né? Não ache ruim. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Irmãos, essa era a palavra que eu tinha separado aqui da parte de Deus para partilhar com os irmãos. Porque eu sempre digo que a palavra não é minha. Muita gente, irmãos, não vem aqui porque eu não sou famosa. Não é, irmã Hilda? Porque eu não sou famosa. Porque eu não cobro para pregar. Porque eu não tenho título disso e disso e disso. Irmão, até nisso as pessoas são idiotas. Porque o meu título, se eu for uma pastora, não é o meu título de pastora que vai lhe salvar. Quem lhe salva é a palavra de Deus, se o senhor quiser. Verdade. Se o senhor não quiser, ela entra no ouvido e sai no outro, o senhor continua no mesmo. É verdade. Não é o meu título, se eu tiver um título, uma unção de missionária que vai salvar a irmã Hilda. Mas anda um ponto desse do que um ponto de cachaça. É. Verdade. Quem salva a irmã Hilda, se ela quiser, é a palavra de Deus. Mas volto a dizer, ninguém pode obrigar. Né? Verdade. Graças a Deus, irmãos. Palavra maravilhosa. Vamos ficar de pé para nós orar. Nós pedir a paz do Senhor para nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai. Já quero, Senhor, nesse momento te agradecer, Pai, por essa palavra tão maravilhosa, por este salmo tão rico, Senhor, de tanto ensinamento, de tanto aconselhamento, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Embora muitas das vezes as pessoas não dêem valor algum, Senhor, mas fica da parte de cada um. Quero orar também, Senhor, pelas pessoas que aqui se encontram nesta noite. Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga cada um, que o Senhor cuide de cada uma, na área que for necessário, Senhor. Em nome de Jesus. Quero orar também, Senhor, por esta cidade de Cansanção. Que o Senhor venha ser o comandante, o general, para comandar, para administrar essa cidade. Espalhe o teu exército, Pai, sobre essa cidade, nas entradas e nas saídas, repreendendo, expulsando todo o mal, arrancando toda a raiz do inferno, toda a raiz de Satanás, seja arrancada, seja desarraigada, em nome de Jesus, para sempre, em nome de Jesus, para sempre. Senhor, tomais conta, Senhor, desse ponto de pregação. Guarda ele, Senhor, ilumina. Cuida do dono da casa, cuida da minha vida, Senhor. Nos protege de todo mal, nos ilumina.
Coloca cada dia mais, Senhor, amor em meu coração para ministrar a tua palavra, Senhor, para as pessoas que aqui chegar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Levante sua mão, que é a comunhão do Pai, que é a comunhão do Filho, que é a comunhão, doce consolação do Espírito Santo, esteja com cada um que vai dizer amém. Amém. Amém, irmãos? Aplauda o Glória a Senhor. Deus.